Tá, tô gravando aqui. Mano, Flamengo 3, Chelsea 1. Surpresa, Felipe, ou esperado? O que tu acha? Porra, mano, eu não esperava 3 gols, pô. E nem, tipo assim, sendo bem sincero, eu não esperava o Flamengo tomar gol, pô. Porque a gente que sempre tá acompanhando o Flamengo, né? É torcedor e tal, sabe que o Flamengo só tem tomado gol em erro individual, pô. Foi assim contra o Cruzeiro, e foi assim também no início do Brasileiro, na Libertadores também, né? Que o time vinha vindo mal, se classificou em segundo. Então a gente já sabe como esse time aí se comporta. E, porra, não me surpreendeu o resultado, porque o Flamengo ele tem um jeito característico de jogar, de se impor, de sempre dominar as ações com bola, sempre propor o jogo. Então eu acredito que o resultado foi condizente com o que o time criou, né? Enquanto, enquanto é coletividade ali, mas sempre assim, né, mano? Você também vai poder comentar melhor sobre isso. Que, porra, que a gente sempre vem tomando gol em erro individual. Então, assim, Seja. pô, eu acho que a gente bota. Não só a gente, né? Tipo, a imprensa e a gente também, a gente coloca sempre o Flamengo como um time muito ofensivo, tá ligado? Teve muito esse debate, principalmente em comparação com o Palmeiras, né? Que o Palmeiras talvez seja mais efetivo. Só que. Porra, passou uma moto aqui, não sei nem se vazou, mas. Assim, Suave. o Palmeiras pode até ser mais efetivo, pode. A gente sempre fala daquele jeito do Palmeiras ganhar, né? Aquele jogo feio, 1-0 e 3 pontos, e se passa. E a Sim. torcida do Flamengo, por característica, por sua construção, não tolera muito isso, né? Então a gente sempre. A torcida sempre pede um Flamengo muito pra frente. E o Felipe Luiz consegue isso. Só que eu acho que, às vezes, como o estilo do Flamengo joga, acaba tirando um pouco o mérito da parte defensiva, tá ligado? O Flamengo é um time muito sólido. O Flamengo tomou 4 gols no Brasileirão até agora, tá ligado? Então, assim, às vezes, pelo ataque ser tão envolvente, o meio de campo ter tanta qualidade, a gente esquece de falar da defesa, né? Que não é só a linha, aquela linha de 4, linha de 5 às vezes, mas é o time todo. E o Flamengo se defende muito bem. Então acho que isso também corrobora muito para o que você falou dos gols serem de erros individuais, né? E no jogo de hoje teve o lance do Wesley, que foi isso, né? Felizmente o Flamengo consegue virar, né? E superar esse erro. Mas realmente, assim, tipo, o Flamengo é um time muito sólido defensivamente. Sim, pô. É, eu acho que a defesa tem muitos méritos, mas também peca muito, e eu acho que em lances capitais, pô. É como, por exemplo, a gente hoje pode observar por outro ângulo, assim. Tipo, o Rossi, será que se ele saísse, como todo time que joga muito ofensivo, assim, depende de um goleiro que também joga muito adiantado. Será que se o Rossi não tivesse saído naquela bola, o cenário poderia ser outro? Tipo assim, eu acho que Ah, é que mas eu poderia. acho que não tá na conta dele não, mano. Sendo sincero, assim. Sim, sim, é. Eu também acho que não tá na conta dele, mas a gente sabe como que, pô, a nossa torcida né? Tem sempre muito cara que, porra, que chega fino, é que, Tem que é que, procurar um é que culpado, né? critica. Tem que. Pois é, isso. É, é bem, é bem exemplificado, pô. Eu acho que sempre tem que procurar um culpado. Mas, infelizmente, é do jeito que os últimos jogos têm sido, tem tido um culpado sim, pô. Tipo assim, eu acho que a gente pode.
pegar como exemplo lá em 2021, pô, o, o Andrés Pereira. Foi a- ali foi o erro individual. É Eu já assim, vi gente querendo colocar a culpa no Davi Luiz, não, não dá. que ele, que ele tocou muito forte, que não sei o quê, mas não foi, pô. O Pô, flamenguista que não lembrou desse lance hoje é maluco, né? Tipo, pois é, foi a pois é, primeira. Sim, sim. pois é, pô. Eu acho que, porra, que é, é o Flamengo, é quando ele vem bem, sabe? A gente pode tirar 2019 como exemplo, pô. Aquele time ali engoliu todo mundo no Brasil e na América do Sul, sabe? Aí quando chegou na final da Libertadores foi dramático, eu acho que também vem muito da mística, né? Que se não for sofrido, não é Flamengo, mano. Porque hoje eu acho que a gente pode tirar que foi um pouco sofrido, sim. A gente vinha com muita expectativa. Eu vinha com muita expectativa, pô. Assim, eu sei como que o Flamengo joga, eu sei que, pô, que o Flamengo tem condições de bater de frente com vários europeus, mas, pô, tomar aquele gol ali, eu acho que desanimou um pouco a gente, né? Eu acho que você pode também falar um pouco mais sobre isso. Então, o gol dá uma desanimada assim, porque remete, né, a tudo que a gente passou e tudo que. Enfim, os vexames, né? Mas se a gente for ver legal, é. Cara, o Flamengo mandou no jogo, assim, sei lá, 75 minutos, talvez os 90, tá ligado? O Flamengo impôs o seu jogo pro Chelsea. E o Chelsea que teve que lidar com o jogo do Flamengo, assim, tipo, eu lembro de uma. Já já a gente vai ver os melhores momentos. Não sei se vai estar, mas acredito que sim, né? Porque foi um lance claro. Mas eu lembro de um chute pro gol do centroavante que tava lá do Chelsea. Logo no comecinho, assim, acho que uns 10 minutos do primeiro, talvez. E depois o Chelsea não cria mais nada. E faz o gol, né? Pô, tipo assim, foi um erro do Wesley, né? A gente pode falar assim, o Wesley errou, né? Ele podia ter isolado, né? Tipo, acho que não é demais não falar que ele errou, né? Poderia, pô. Eu acho que ele errou sim, pô. Eu acho que não achar, né? Mas tipo assim, é um fato. É como o Flamengo é um time muito dominante, com os seus adversários, ele sempre está mais avançado. Então quando ele já está naquela parte do campo e quando tem um escanteio e a bola sempre volta para os dois laterais, o Flamengo sempre recuou essa bola, sempre esperou voltar os zagueiros, os meios para poder começar a construir. E também eu acredito que hoje tenha sido um pouco de nervosismo do Wesley, né? Mas essa questão do nervosismo quase custou caro, né, mano? Eu acredito que, porra, que um cara que já tá acostumado com finais, que já tá acostumado com jogos grandes assim, né? Que, porra, que ele tava naquela final lá de 22, veio jogando o ano passado inteiro, 23 também, então já é um cara que tá cascudo, já é um cara que tá acostumado com esses jogos, não pode ter esse tipo de nervosismo, né? A gente sabe que é normal, mas eu acho que não, porra, que não cabia naquele momento. Ou ele isolava aquela bola, ou ele voltava, ou ele jogava para lateral, enfim. Errou. Isso é fato, errou. Então, assim, mas tirando esse lance, cara, eu acho que o Wesley fez até uma boa partida, tá ligado? Ele deu problema lá pro Cucurella, porque também a gente tá falando aí do gol do Chelsea, mas foi 3 a 1 Flamengo, né, mano? Então, assim, o Sim, Flamengo dominou. Tirando esse lance, o Wesley, na minha visão, jogou bem, tá ligado? É, várias vezes ele ultrapassava ali pelo Cucurella, né? E deu trabalho, mano. Acho que, tipo, o Cucurella suou muito pra. O Cucurella é lateral de seleção espanhola, tá ligado? Uma das sim, melhores, se não a melhor seleção que tem aí. Então, sim. assim, é. Importante. Importante. Um jogaço do Flamengo, tipo. Vai estar na história. Vai estar na história. Acho que era um dos jogos mais esperados aí do Mundial, porque a gente vê aí, claro, né? Tem o Botafogo e o Palmeiras como potências, mas a gente vê por todo o contexto de assim, o Flamengo ser uma dessas potências e tá em alta, tá aí com o Felipe Luiz, tá assim, bem alta mesmo, e o Chelsea também, né? O Chelsea tá aí
cada ano contratando, contratando. O Chelsea, só de jogadores não inscritos, gastou 1 bilhão, tá ligado? Então, assim, tipo, é um time que investe muito, ele tá buscando aí talentos novos, pegou o Estevam, né? Então já é o. Sim, Então, assim, acho que foi um jogo muito esperado e que a gente, até ontem mesmo, né, na nossa projeção lá na live, a gente falava que daria jogo e não deu jogo. Não deu jogo, mano. Se tu conseguir aí, até pega aí as estatísticas, tinha comentado em off, mas vou dar uma olhada aqui. tipo, na minha visão, não deu jogo, mano. E isso é muito doido, assim, porque ontem o Botafogo ganhou do PSG, mas eu acho que um jogo que se assimilou mais com o jogo de hoje foi até o do Flu, que foi 0 a 0. Porque foi um Sim, jogo muito dominado, né? O Fluminense dominou o jogo. O sim. Botafogo, assim, fez uma grande partida, mas, cara, o Flamengo dominou todos os setores, assim, né? Tipo, o Enzo Fernandes e o Caicedo, que são aí talvez. Porra, vamos botar aí um. Acho que eu consigo cravar que é um top 5 duplas de volantes do mundo, não? Sim, Top sim, 5 com ali. certeza, com certeza. Se não for isso, tá muito perto. E, cara, o futebol do Jorginho Outro nível também, ac- né, mano? acabou com Agregou eles, muito. mano. Porra. Assim, a gente até pode pegar aí um destaque positivo aí depois, mais pro final. Mas, assim, já adianto que pra mim o Jorginho, se não for ali o melhor do campo, brigou pra ser, tá ligado? Eu sei que Sim, mano. a FIFA deu ali pro Bruno Henrique, né? Por todo um contexto. O cara fez o gol, fez uma assistência. Mas o futebol, pelo menos do futebol que eu gosto de ver, é muito mais do que isso. Então, assim, que partida do Jorginho. Uma puta contratação do Flamengo, tá ligado? Uma puta contratação do Flamengo. E. E assim, méritos. E, porra, tamo aqui rouco. A gente viu aí o jogo junto, eu e o Felipe. Então, estávamos eufóricos e gritando muito. Então, que partida do Flamengo, Felipe. Que partida. Conseguiu Com pegar aí certeza, mano. alguns dados, alguma parada assim? Que nem eu sei, às vezes a gente, na hora ali no Peguei, pô. momento, bebendo a cerveja, Sim, nem vê direito como foi o jogo, né? Mas você tem aí os números assim, alguma coisa? tem sim, mano. Mas, pô, mas completando o que você falou aí, eu acho que, porra, que é exatamente isso, pô. O Jorginho foi uma baita contratação, mano. Eu acho que, pô, que de todos os jogadores que o Flamengo contratou, na era Landim, é, é na era Landim como um todo, né? E nesse princípio de era ali Bap e Boto, eu acho que o Jorginho foi o cara que se adequou, que é mais rápido ao elenco e também é o cara que mais agrega ao elenco bem rápido, sabe? A Pô, estreia do Jorginho foi ontem, né? Contra o Esperança. Foi o primeiro jogo dele. pois é, pô. Então, Pois é, então, pô, o cara estreou esses dias aí já, ó, já deu assistência e já foi um cara que pô, joga já, fácil de terno. pois é, já vi outro jogo hoje, pô, é com certeza. Eu tenho certeza, mano. A gente pode ver na coletiva depois, não sei. Eu não sei se o Felipe Luiz vai abordar isso, mas foi um cara que com certeza deu alguns toques ali para ele de como o Chelsea funcionava, de como esse Chelsea trabalhava bem, porque, pô, ele é um cara que teve experiência jogando 2 ou 3 anos contra o Chelsea quando ele estava no Arsenal, né? Então ele, pô, tem propriedade para falar sobre o assunto. Nas estatísticas aqui, mano, eu acho que o que pegou mais foi no final do jogo, sabe? Porque se a gente for pegar como foi o primeiro tempo, o Chelsea só teve aquele gol, não teve mais nada, sabe? Aí eu acredito que o GE deve ter pegado nos 15 minutos finais, que o Flamengo ficou apenas 10% atrás de posse de bola. O Flamengo ficou com 45 e o Chelsea com 55, né? O que é normal, mano. Tipo, que um time que tá ganhando ali.
É, E a é, bola, é no a final. posse de bola do Chelsea não teve um perigo ali, claro, né? Foi muito bola Pois alçada é, ali na área, que até dava susto, né? Normal para pro torcedor do sim, Flamengo. sim. Mas não era muito aquela chance clara, né? Pois é, pô. Não, não foi aquele tipo de posse de bola que o Flamengo teve no primeiro tempo, que realmente assustou ali o goleiro do Chelsea, que fez até o goleiro do Chelsea alçar várias bolas ali. Então, no total de passes, o Flamengo foi com 438, o Chelsea com só dois a menos, né? Então, a gente pode ver que são dois times que gostam de jogar com a bola. Tipo assim, foi um jogo de dois times que gostam de ter a bola, mas só o Sim. Flamengo realmente teve, sabe? Eu acho que o Flamengo ditou o ritmo do jogo, tanto no primeiro tempo, tanto quanto quando ele fez o 3-1, pô. Que depois que o Flamengo fez o 3-1, ele realmente pôde ditar de vez o jogo. Tipo assim, ele foi, deu aquela recuada que é normal e deixou o Chelsea ali tocando bola, que foi um toque de bola é, patético, que não deu perigo nenhum, Tu, sabe? tu consegue ver aí quantos chutes e chutes a gol teve cada time? Que eu tô curioso pra isso. Então, o Flamengo teve 14 finalizações, o Chelsea teve 10. E quantas O em Flamengo gol? Você teve, consegue ver aí? o Flamengo teve 9 em gol, o Chelsea teve em 4. Aí, porra, diferença enorme, né? Pô, eu realmente só me lembro de três, né? Essa do primeiro que eu falei, o gol e uma já no final já tava 3-1 que o Rossi defende. Não tô Sim. conseguindo lembrar da outra, mas. É. É, eu também não consigo lembrar. Mas só que, pô, mas só que a gente viu uma diferença muito grande, né, mano? Sim. Pô, de 9 para 4. É, a nossa impressão ali vendo o jogo no bar realmente. Nossa, as motos aqui estão foda. Mas a impressão no jogo, vendo o jogo do bar realmente estava certa, assim, tipo, o Flamengo, até pelas Amassou. estatísticas, mandou no jogo assim, talvez até tenha Hum, amassado. Bora ver os MM, os melhores momentos? Bora, bora. Vou Só, puxar só aqui, roda peraí. aí. Tá vendo aí? Tô vendo, tô vendo. Tá pausado aqui, tá aí de boa? Tá, tá. Peguei Deixa eu aqui ver. o da Casa TV, que é um pouquinho maior que o GE tava muito curtinho. Aí dá pra gente Uhum. comentar um pouquinho mais já. Sim, sim. Pode rodar aí. Autoriza o árbitro! Bola rolando para Flamengo e Chelsea. Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da. Aqui, já pausar aqui no começo, porque aqui acho que já Uhum. demonstra bem uma parada que, mano, como o time do Chelsea bateu, fi. Sim, Moleque, o exatamente. time do Chelsea sentou-lhe o cacete, cara. Tipo, era UFC, era porradaria, Pois é, real. Pois é, mano. Eu não sei se isso já veio de outros jogos que eles viram ali, do Botafogo e do Fluminense, né? Que foram times que foram bem dominantes e propuseram um jogo também, né? Tipo assim, dentro da sua característica, fizeram um bom jogo. Então, eu não sei se isso já foi pré-planejado, mas com certeza foi. Pô, os caras simplesmente vieram para arrebentar, filho. Não, Cara, assim, não teve essa. a expulsão, um colega meu, até que é vascaíno, chegou num grupo e falou assim, podem apostar em alguma expulsão no jogo. Isso no primeiro tempo, ele falou, tá ligado? No meio do primeiro Sim, tempo. Porque, cara, o Chelsea tava mostrando que veio pra bater mesmo, cara. Assim, às sim, vezes eu bater não, às vezes, não só fazia falta, mas assim, numa dividida, porra, tu dá a dividida e deixa um cotovelinho, tu dá a dividida, tu deixa o pé, tá ligado? O Chelsea veio. Porra, sim, o sim. Chelsea veio com essa maldade. E assim, Eu acho. aqui nos Não melhores fala, momentos fala. tem 8 segundos e já teve uma falta, tá ligado? Então, já demonstrou isso. Pois é, mano. Eu acho que isso foi do treinador mesmo. Não. Eu acho que o cara já foi e, e deu esse conselho pro time de chegar forte. Mas, pô, nem sempre chegar forte é sempre batendo, né? Porque a gente vê que no primeiro tempo o Chelsea, porra, parece que abriu a caixa de ferramentas e foi isso, sabe?
É, isso mesmo. Mas vou dar play aqui. A FIFA, jogo fundamental entre os dois líderes da chave, ambos com 3 pontos, com 2 gols marcados, com nenhum gol sofrido. Então, eu acho que dá pra pausar aí também, mano. Dá, pô, é, que a gente pode reparar que, porra, que o Flamengo em nenhum momento abdicou do seu estilo de jogo, sabe? Pressão alta, né? Eu, Marcando pois ali a é, pô. primeira linha, assim. Marcando em Sim, pô. bloco alto. Eu acho que isso é muito importante, mano. Que, pô, que tem tem uma grande parcela dos torcedores de outros clubes e de pessoas como um todo que acham que, pô, que para você jogar contra um europeu, você tem Tem que que fechar a casinha, né? abdicar da bola. Pois é, pô. Eu acho que não, mano. Eu acho que, porra, que se um time como o Flamengo, porra, que a gente que é torcedor, a gente sabe, mano, que, porra, que a gente não ia admitir ali, vamos supor, o Felipe Luiz fazer uma linha de 5 e esperar o Chelsea. A gente não ia admitir isso. E eu acho que é isso que torna o Felipe Luiz tão extraordinário, mano. Porque ele sabe o que é ser Flamengo. Ele sabe que, pô, o que a gente pensa. Tipo assim, que, pô, é pressão alta, o time ali é sempre visão do gol. E a gente vai ter esse exemplo mais pra frente, né? É, então. Exatamente. Aqui, tipo, você vê o Flamengo marcando bem alto aqui, né? Logo no começo do jogo. E se mantém assim por bastante tempo. Sim. Luiz Araújo, uma combinação que poderia funcionar melhor. Chegou, Arrascaeta, epa, falta não! E não foi falta, né? Isso que é impressionante. Yeah. O Flamengo pressiona, briga pela bola, recupera o chute, vai pra fora! Esse começo já mostra um pouco que não seria fácil, né? Chegou com Sim. perigo, dando recado, dando tom, o Flamengo vem pra cima do Chelsea. O Flamengo conseguindo fazer com o Chelsea, que o Chelsea não conseguiu. Pular aqui que era replay, só. Olha Ó o Jorginho, ó. Porra, craque, né, mano? Olha o passe que o cara dá, tá ligado? Ayrton Lucas vai bater pro Abrindo muito o jogo. gol. Segura Sanches. Diego Alves, um Ayrton momento Lucas de jogo fazendo, com o pô, Flamengo em o que, cima. Tá o na que a beira gente do gol sabe do que ele faz Passe bem, né? bom pra Que é cobrir. esse chute cruzado. Pena que não foi rasteiro. Não, ele faz bem isso, assim. E é que essa chance é a que eu lembro, assim. Não sei você, tipo. Essa chance Sim, aqui sim. deu. Deu um pouco de medo, né, mano? Porque, pô, tava no início ali, né? É. Ah, pô! Agora aqui, vendo o lance, lembrei, acho importante a gente falar. É, já Uhum. que no meio podia ter falado antes, mas tinha esquecido, na euforia também, né? Acabamos de ganhar dos caras. Mas assim, é, o Felipe Luiz entende 5.000 vezes mais de futebol do que eu e tu junto, tá ligado? Certeza, certeza. Mas ele me tira o Léo Ortiz. Sim, Cara, tipo, ele tirar o Léo Ortiz deu uma dúvida pra mim, assim, de tipo, caralho, mano. sim, mano. Não pelo Danilo. Não pelo Danilo, que eu acho um ótimo zagueiro, tá ligado? Mas porque o Léo Ortiz tá. Porra, ele é muito bom, mano. O Léo Ortiz é muito bom. Não sei se você teve essa impressão também. Pô, eu tive, mano. Mas eu não sei se foi por questão de desgaste, né? Que o Léo Ortiz vem jogando todas as partidas anteriores aí. Mas eu acredito que tenha sido também pelo fato que o Danilo também é um. Desculpa. Eu acredito que ele seja um zagueiro mais completo, sabe? O Léo Ortiz, ele é um zagueiro ali pô, que ele tem um bom passe, uma boa antecipação, mas eu não lembro de nenhum lance assim, se você pode me corrigir se eu estiver errado, eu não lembro nenhum lance assim que ele foi sempre bom no um contra um. No contra um, eu digo, tipo assim, o ponta Sim, tá ali ou mano o a mano, né? atacante meio tinha vindo exatamente para cima dele, sabe? E, o, e os três atacantes do Chelsea eram muito bons no mano a mano. A trinca de ataque ali, porra, a gente não pode também ser desonesto aqui.
em falar que os três atacantes ali eram fracos e tal, porque, É, os porque não caras era. não são olaria, né? Os caras Pois também. é, os caras têm o seu valor ali, tem a sua, tem a sua mística ali e tal. Então, pô, eu acho que talvez tenha sido porque o Danilo seja mais cascudo, para esse tipo de jogo, não sei. Mas com certeza tem alguma questão técnica ali que o Léo Ortiz já não poderia suprir, né? Para essa partida, mas É assim, felizmente deu tudo certo. porque as outras mudanças, acho que todo torcedor conseguiu entender, né? Tipo, o Plata ali no lugar do Pedro, claramente foi pra ter mais intensidade, ter justamente essa pressão alta. E o Sim, Plata já fez muito bem essa função, né? Ganhou a Copa do Brasil assim, jogou muito bem enquanto o Pedro estava machucado. E o Pedro ainda, não sei se ele tá 100%, né? Mas mesmo se ele já tá totalmente recuperado da lesão, ele ainda não conseguiu voltar naquele nível que ele tá, né? Então, assim, o Plata é, consegue, consegue fazer muito bem esse papel. E o Ayrton sim, Lucas no Alexandro, o Alexandro também pelo desgaste, jogou pela seleção, ele já não é mais novo, já tem 38, se eu não me engano. Então, sim, é, e o Ayrton Lucas também veio bem dos jogos que ele tava. Então, e o Alexandre não treinou também, se eu não me engano, só treinou ontem, sei lá. Então dá pra entender. sim, O Léo Ortiz sim, é que sim. realmente eu acho que, não sei se foi só eu também, né? Porque eu não vi nada além da gente assim, mas tipo, eu estranhei na escalação. Mas só Sim, queria trazer esse ponto mesmo. eu acho que ficou essa dúvida mesmo, porque, pô, o Léo, a gente sabe a qualidade que ele tem, né? É craque. É tanto que, pô, um canal que a gente acompanha aí, que é do Falso 9. Eu acho que eu acompanho mais do que você. Não, Mas, assim, pô, é muito bom, muito bom. o cara falou que ele é um camisa 10 da zaga. É um cara que arma, que se antecipa muito bem. Mas eu acredito que seja por esses duelos individuais que o Léo não vem sendo muito bom, sabe? Mas Não, tudo certo, graças a Deus. vamos ver na entrevista se ele chega a falar sobre isso, mas vamos dar play aqui. Sim. A dela chegou, dela tá na área, ele bate, Ross. Você é craque, né, mano? Aí a propagandinha é foda. passe! O Acontece. jogo é lá de cá! 5 minutos, defesa de um lado, 5 minutos já tem defesa do outro. Fecha o Pô, espaço, mas Pedro Rossi Neto, também ainda é assim o Danilo um, é encontra um o puta passe. goleiro, né, mano? Pedro Neto olha e fala assim, A gente pô, tem que gente comentar boa, isso aqui. fiquei sozinho. Passe de primeira pro Gerson, grande bola. Vem Gerson contra Caicedo. Chega o camisa 8, dá o tapa, o bolão, cruzamento. Pô, a Aqui, Arrasca errou muito aí, né, então, mano? aqui eu vi, se tu repara legal, a bola dá uma atrapalhada, mano. Tu chegou a ver isso? Sim, Tipo, a bola inflável, o balão. sim. Porra, é Então, foda, né? Aí é foda eu acho também. que agora você falando, eu reparei melhor, né? Vou até voltar, assim, aqui. Volta aí. Contra Caicedo. Chega o camisa 8, dá o A Arrasca tapa, o foi. bolão, cruzamento. Vem na É, boca do gol, realmente. Sanches. Atrapalha um pouco mesmo. Sacanagem, né? Chegou o Arrascaeta pra tentar o passe vinha de Pois é, trás mas do meio fazer de o quê, né, campo. mano? Gerson, olha a altura da Mas assim, o Flamengo marcação chegando muito da pelos equipe lados, do né? Chelsea. Sim. E aqui E aqui o é a vacilo, Pedro pataquada, Neto né? pra sair cara a cara. Pedro Neto botou na frente, chegou. Assim, e. Caiu. Poeta. Pô, foi mal, acabei caindo aqui, mano. Não, já tá suave. Ô, mano. Tá de boa. Vai. Mete marcha aí, foi mal. Voltou. Conseguiu ver aqui onde eu tava ou não? Vai. Bota aí. Vou voltar aqui um pouquinho pra tu ver. E aqui o A vacilo, pataquada do Pedro É, Wesley. Neto aí, pra sair cara gol, a né, cara. mano? Pedro Neto botou na Assim, Tenso. é o que você tinha falado, eu não culpo o Rossi, tá ligado? Não tem o que ele fazer aqui, mano. Pois é, mano. Não tem o que Não ele dá, pô. fazer. E também não dá pra fazer falta, que aí é um a menos com 12 do primeiro. Tipo, Pois é. foi correto. Depois do Wesley, foi tudo correto. Não teve o que fazer. E o Rossi quase defendeu. Sim, frente, mano, chegou eu Pedro acho que, pô, Neto. que foi um gol que, primeiramente, não deveria ter acontecido, né?
Mas já que aconteceu, foi correto, pô. Que, se, que é como você falou. Que se o Pulgar ali, pô, ele se aí, ele tenta mais, ou algum outro jogador dá Tenta um carrinho atrapalhar ali, também, né? pois é, seria expulso, Sim, tem que fato. fazer. Último Em ano. qualquer lugar do mundo, isso aí seria expulsão, então foi o mais correto, mano. Mas, pô, mas é como a gente conversou lá no bar e a gente vem sempre conversando, mano. O Flamengo sempre toma gol de erro individual, cara. É incrível isso. É incrível, pô. A gente pode, tipo assim, é, pegar na memória aqui os lances contra o Cruzeiro, mano. Os dois gols foram culpa do Léo Pereira, pô. É incrível isso, sabe? E se a gente for pegar também os gols anteriores, deve ter sido erro. Eu não vou lembrar aqui, admito, mas devem ter sido erros individuais, mano. Eu acho isso incrível. É como o Flamengo consegue tá bem e ao mesmo tempo consegue, porra, errar individualmente sempre. Incrível isso. Pedro Neto, né? Pedro Neto que Pois fez o gol. é. Fez, fez o que ele tinha que fazer, né? Eu vi muita gente chamando ele de bagre, mas, porra, mas ele é um cara que, porra. É, assim, Eu. o Wesley vai mal, mas ele também dá muito azar, né? Tipo, a bola volta ali, Sim, bate nele, vai pra frente. Ele foi muito mal, mas ele bate dá no um. pulgar, né? É, ele dá um azarzinho também, né? Uhum. E quase com o pé ali, o Rossi pega mais. Pô, Cuidado com esse passe, né? lance de jogo, né, Oportunidade mano? que o Chelsea Não está tem tendo muito o também. que falar assim. Outro passe para trás perigoso. Conseguiu consertar o Danilo. Mas eu acho que, apesar disso, Pulgar. a gente pode ver que o Flamengo sempre controlou Passe as livre ali, ações, ó. ó. Mesmo após o Lá na gol. frente, Plata. Vem Sim. em pé descendo o Flamengo. O Wesley disparou, Olha lá. chegou o Wesley, linha de fundo. E teve Dominou, essa outra levantou a chance cabeça, aí cruzou para com trás. O Flamengo o conseguia Wesley, né? chegar muito pelas laterais ali, né? Principalmente pelo Wesley, né? Sim. O Cucurella tava tendo muita dificuldade de marcar ali o Wesley e o Gerson. Acho que eles se perderam um pouco nessa questão. Uhum. Gerson, Jorginho, Plata, Danilo, Léo Pereira, todos na área, vem o cruzamento, segunda trave, no toque pro meio, em cima da linha. Aqui é Esse sacanagem, tá lance aí, ligado? né? O cara tirou em Aqui cima da linha, foi foda, o né? cara tirar em Ixi. cima da linha é Hum, surreal. É surreal. que triste, mano. Tira Colwell, voltou, Léo Pereira, Jorginho Pô, em tenta o cima da linha domínio, foi, salva a zaga do foi Chelsea. complicado. Ficou com o E, pô, se você Arrascaeta, puder dar fatia, pausa aí, Gerson. mano, eu tenho um comentário a fazer aqui, que que, porra, que muitos veículos aí, né, falaram que o tio do Cole Palmer falou que ele tinha que fazer um gol no Flamengo, É, tem isso. que, Eu li que que ele o era um tio do craque. Paul Palmer. O tio do Cole Palmer fica lá na barreira do Vasco, é vascaíno ele. Pois é, Vi isso então, no a gente Twitter, já, não sei se é verídico, mas tá lá. pois é, se for verdade, já tem esse agravante aí, né, que Vascaíno nem no Mundial tá, e quer dar palpite, mas enfim, né, é, Botou pressão no sobrinho, né? E peidou na pressão. pois é. E pois é, isso que eu queria destacar, que ele peidou, que ele não fez nada. O O o narrador, tio dele vai ficar 3 anos sem falar com ele. pois é, vai ficar até o cara se aposentar. Quando o cara se aposentar e virar comentarista, ele chama ele pra vir pra Globo, tá ligado? Mas, enfim, né? É o que acontece. Posição legal, cai cedo de cabeça, recua, ali vai Colwell, salvando o Chelsea em cima da linha, a condição era boa. Pô, surreal, mano. Caralho. O toque do Gerson pro Bessa, a bola Pô, foi foda, mano. Colwell fez o corte. Esse cara pedindo, pô, Passe. pênalti também nesse lance do Gerson, hein? Pô, brincadeira, né? Ah, Aí fez o giro. não dá pra dar esse pênalti, Não né? deu Mas o nada. Gerson acho que vai mal também no lance. Ele dá o espaço errado. O Enzo reclama Sim. de um puxão do Gerson. Eu acho que a gente vendo os lances friamente aqui, o Gerson não foi bem nesse jogo. Ele já fez jogos melhores, né? Acho que ele não comprometeu, mas ele não foi aquele Gerson que a gente tá acostumado, né? E o lance está sendo checado.
Pô, e, pô, vamos combinar também que esse juiz aí, pelo amor de Deus, né? O cara não tem Ah, capacidade nenhuma de ser um juiz FIFA. Luiz James falhou, chegou Gerson, botou na frente Gerson. aqui é sacanagem. Pô, esse primeiro lance aí deu, pô, pré-primeiro tempo ali, né, mano? É pré-segundo tempo, Assim, no caso. ele, claro, né? Aí também ali o jogador tá no momento quente, ele acabou de deixar o cara no chão, né? Igual o Everaldo queria fazer, o Gerson fez aí. Ele tá com o gol aberto, mas se tu vê bem, moleque, o Plata tá sozinho ali, né? Pois é, pô. Pois E é. assim, ele, e mesmo chutando, ele podia fazer melhor, né? Sim, sim, com Hum. certeza. E logo depois, né, a gente tem aquilo que pode meter marcha aí. Não, fala aí, pô. Não, eu acho que logo após esse lance aí, a gente tem o. Não, é no próximo lance, mas, pô, mas tem o Léo Pereira, né, mano? O Léo Pereirando, né? Vou botar aqui, vou botar aqui. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. O Mas o Plata Plata perder foi, esse, o Plata perder esse rebotezinho é, é muito triste. foi tenso, foi tenso mesmo. Porra, e ele é um cara que tava descansado, poderia ter acompanhado mais, olha lá. O Gerson Foi deixou o triste. amigão ali de xereca, né? O cara Pois é. fica de bunda no chão, bonito. Pô, se o Gerson quisesse, dava até pra ele puxar pra canhota de novo. É, Se e ele acho que ele quisesse muito, perdia muito tempo, talvez. Ele chutou mal, né? mas tinha. Ah, é, Aí, apareceu aí, ó. é, Apareceu aí. Léo Pereira. Quem não trancou aqui é brincadeira, né? Porque aí o 2-0 muda completamente, né? Claro, pô, com certeza. Já ia entrar de outra forma o time. Olha isso. Como que o cara no Mundial de Clubes me faz isso? Olha É como duro, né? passou. Tá ligado? Pô, não tem condições não, pô. Tá maluco. O Léo Pereira, o Flamengo vem carregando. A IBH já tá em campo, né? Trabalhou. Foi, Espera a foi o câmera cara Já que tá, já mudou o tá. jogo. para levantar na área. E Bateu, toma. subiu o toque. A chance pro Henrique. E vambora. Falar. Cara, eu Ele é craque, acho importante falar uma parada. craque. Que o Bruno Henrique não vive seu melhor momento no Flamengo, tá ligado? Sim. Ele não vive, ele tá aí com a parada das apostas, que a gente não sabe qual vai ser o futuro dele. Mas, assim, botando as cartas na mesa, assim, tá ligado? O Flamengo tem ali o seu. Tem o Zico, né? Como o maior ídolo. Acho que todo flamenguista é unânime, até pra não flamenguista, tá ligado? E a gente Sim. tem ali um panteão com alguns que aí idolatria muito pessoal, né? Mas a gente tem ali, tipo, Júnior, Leandro, pra alguns o Gabigol. Enfim, tipo, tem um pouco dessa mescla de 81, 2019 e algumas peças soltas, né? Pra alguns Adriano, Imperador, enfim, Sim. tem essas. Mas é muita opinião. Só que, Pra cara, outros Hernani, né? também. Mas assim, o Bruno Henrique, não tem como a gente negar que ele é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tá ligado? O Sim. Bruno Certeza. Henrique, ele viveu altos e baixos desde que ele chegou no Flamengo, tá ligado? Mas ele sempre foi importante quando precisava, mesmo quando ele tava na fase ruim, tipo, talvez esse seja o pior ano dele. Ele cravou lá contra o Botafogo, marcou o gol no Mundial que talvez tenha sido o gol mais importante até agora. Vamos ver aí pro futuro, mas até agora é o gol mais importante, que é o gol do empate, é o gol de um alívio ali. E, cara, eu acho que a torcida do Flamengo até valoriza ele, tá ligado? Sim. Mas eu acho que ele merece ser mais valorizado. Eu acho que ele tem que, pra quem gosta muito do Gabigol, ele tem que estar ali mais próximo, tá ligado? Claro, o Gabigol tem ali a questão da estrela e dos títulos da Libertadores, mas, mano, o Bruno Henrique já fez muito pelo Flamengo e continua fazendo, e é o maior campeão do Flamengo junto com a Rasca, se eu não me engano. E nos momentos que a gente precisa, que a gente tá fudido, ele vai lá Ele e. tá, né, mano? Ele e o Arrasca, né? Mas hoje foi ele, vamos dar essa moral pra ele. Tipo, ele vai lá e ajuda a gente, tá ligado? Não sei se você concorda com isso assim, mas pra mim ele tá ali num mais alto panteão. Ele tá no panteão, né? Dos mais altos ídolos da história
do Clube de Regatas do Flamengo. Concordo sim, mano. Eu acho, pô, que eu, eu sou daquele tipo de cara que pensa que, pô, que não existiria Gabigol sem Bruno Henrique, pô. Porque a maioria dos gols que o Gabigol Era uma fez ali dupla em foda, 19, era uma dupla foda mesmo. pois é, pô. A maioria dos gols que o Gabigol fez ali em 19 foram fruto de jogadas do Bruno Henrique. Se não, o Bruno Henrique chutou e sobrou pra ele, pô, Também, sabe? também. Então eu acho que é um cara que é super importante no Flamengo, na história do Flamengo. Pô, apesar dessa questão de bet aí, pô, que eu acho que a gente tá anestesiado da vitória. Eu acho que, pô, que isso poderia ser até um tema, pô, futuro, sobre essa questão de bet no futebol, se Sim, isso, sim, tipo a gente assim, pode falar depois, em pois é, outra live, qualquer coisa assim. É um tema maneiro mesmo. sim, se isso influencia ou não, mas é um cara que, pô, que pro Flamengo hoje em dia é um cara que agrega muito, mano. É um cara que quando entra bem, entrou, pô, super bem hoje. Foi um cara que participou do Um gol gol de e uma empate. assistência, né? Pois é, um gol e uma assistência, pô. Foi um cara que saiu do banco e falou, pô, joga em mim que eu resolvo, sabe? Então, pô, foi um cara que ali em 19, se a gente for parar pra ver os lances algum dia, foi o cara que iniciou a jogada do gol de empate, sabe? Então, pô, é um cara que é super importante na história do Flamengo, mano. Eu acho que ele tá assim naquele panteão ali de ídolo. Pô, Adriano teve seu momento ali, pô, quando o Flamengo tava mal das pernas, não tinha tanto dinheiro, mas ele é um cara que veio depois disso e, pô, que é um cara que agrega muito e até hoje, e eu acredito que ele não vai ser, que o julgamento dele não vai ser contrário a tudo que foi, e vai ser um cara que vai agregar muito ao Flamengo ainda. É, e assim, com esse gol, o Bruno Henrique escreve mais um capítulozinho no seu livro da história do Flamengo, né? Sim, E ele é Mengo. pô, Tipo, dá pra ver com que certeza. ele sente o gol, que ele. Tá ligado? Dá pra ver que ele ama o clube, tá ligado? Sim, pô. Porque ele vibra com isso, sabe? É um cara que, porra, pô, E comemorar gol dele é diferente também, né? Tipo, com certeza, tem como. com certeza, mano. E eu acho que foi um gol porra, que tava engasgado na nossa garganta, né, mano? Que, pô, que esse gol É, tava se desenhando desde o demorou início sessenta e do cinco encontro. minutos, né? Então. Tão diferente pra torcida do Pois é, Flamengo, pô. né? Porque a expectativa com o Bruno Henrique é enorme e de jogo grande ele entende e entende Demorou muito. muito ainda pra esse gol. É. E vem levantamento pra grande área. Cobrança de escanteio. Bola na segunda trave. Bruno Henrique fez A coração. assistência dele, né, mano? E assim, pareceu até um pouco replay, né? Foram bem parecidos os lances. Sim. E. Cara, Surreal, né, mano? aqui qualquer um foi pra loucura, porque pela proximidade, né? Foram 3 minutos. Assim como em Lima, foram 3 minutos, tá Sim, ligado? De diferença. com Foram 3 certeza, mano. minutos pra virar o jogo. Claro, né, em Lima foi uma final de Libertadores, no finalzinho, tudo mais, mas assim, pegando o frio do tempo, foram 3 minutos, tá ligado? Sim, pô. Porra, E. não, complicou. É, pode falar, Não, mal. só ia falar mesmo que assim. O. Falar mais do mesmo do Bruno Henrique, tá ligado? É uma jogada de ídolo. E assim, como eu disse do Bruno Henrique, ele é Flamengo. Ele aprendeu a ser Flamengo, né? Claro que ele não nasceu Flamengo. Provavelmente não. Mas assim, o Danilo também merece, tá ligado? Porque mesmo ele Sim, no banco, mesmo ele não entrando em certos jogos. E eu gostando muito dele, às vezes até achando que ele poderia ter mais momentos. Mas assim, ele sempre, desde que ele chegou, ele sempre respeitou muito o Flamengo, levantou muito a bola do Flamengo e já falou de tudo que ele viveu com o Flamengo. Então eu acho muito maneiro quando um jogador que é abertamente flamenguista, assim, como o Felipe Luiz veio e também falou que era e tudo mais, eu comemoro o gol desse cara de um jeito meio diferente, tá ligado?
Sim, mano, eu acho, pô, que era exatamente isso que eu ia comentar, que, pô, que a gente vê, depois na comemoração, né, pô, o Danilo beijando o escudo como se, porra, como se não houvesse amanhã, sabe? Eu acho que, pô, jogar aqui tem outra inspiração, sabe? Eu acho que, pô, que a gente não pode desmerecer também os outros 37 clubes do Brasil, que, pô, que cada um tem a sua particularidade ali, que cada um tem a sua história, mas a gente vê que, pô, que jogaram o Flamengo diferente, sabe? Os caras, por mais que, pô, tenham passado 10, 15 anos na Europa, às vezes parece É muita é que pressão, quando né? faz um Muito. gol aqui, pois é, pô, é muita pressão, mano, né? É muita pressão, pô, é tanta pressão que os dois clubes que nunca caíram até agora foram São Paulo e Flamengo, pô, sabe? Eu acho que se não fosse toda essa pressão, que se não fosse toda essa cobrança da torcida e, porra, e eu acho que quando os caras chegam aqui, eles entendem o que é ser Flamengo, sabe? Eu acho que isso é o principal e, porra, e pela comemoração do Danilo hoje, eu acho que ele entendeu o que é ser Flamengo. É, realmente. Muito foda o Bruno Henrique Pô, comemorando assim também. pois é, Muito mano. foda. E você vê o time todo É, junto é que comemorando, assim, sabe? É outro nível, tá ligado? dá pra ver que o time entendeu o que era o jogo pro Flamengo, tá ligado? Isso é maneiro. Quando o Sim, time entende o sim, que representa o jogo, é muito bom, assim. sim. Mais um gol marcante na história rubro-negra. Dois para o Flamengo, um para o Chelsea, Danilo. O Flamengo Foda o viajou Rossi também, né? Maneiro essas comemorações do no Rossi ali. empate do jogo, né? O Porra, gol da o virada Rossi já é foi outro espetáculo, né, mano? Porra, que é um cara que agregou muito, né? Pós saída ali do Diego Alves, porra, que foi um cara que foi ídolo também, né? Sim, sim. Ganhou Libertadores, Brasileiro, tudo ali. E aí a gente carecia de um goleiro, né? O Santos veio, mas não Ele foi caiu aquilo muito tudo. rápido, né? Ele foi bom um ano e depois decaiu muito. O Pois Rossi é, chegou bem, assim, nesse papel. sim. E o Santos decaiu muito rápido, né, mano? É. Pô, ele foi campeão em 22 e depois em 23 ele sumiu. Sabe? Foi engolido pelo Matheus Cunha, mas o É. Rossi, ele chegou bem consistente, né? E assim, desse lance, eu acho que é só pra botar a cereja no bolo do que a gente falou sobre como o Chelsea entrou. Eu acho que talvez maldoso não seja a palavra, tá ligado? Mas acho que como o Chelsea chegou pra deixar a sola ali, pra deixar a mão, pra deixar o cotovelo e irritar, provocar. E nesse lance o. Acho que é o Jackson, sei lá. Sendo É, sincero, quero que se fodam, mas tipo. Ele, mas é ele mesmo. ele perdeu o tato, tá ligado? Ali deu pra ver que Sim. ele quis deixar o pezinho ali, só que errou completamente, pegou em cima, acho que ninguém, nem o vascaíno mais doente, o tricolor mais doente vai falar que foi injusta essa expulsão, né? Exatamente. tá expulso o jogador do Chelsea. Ele tá expulso, acabou de entrar e vai Completamente pra justo. rua. Que isso, gente? E Nicolas ele, assim, ele Jackson tá entra e faz expulso. isso, né? E Então vem o deixa mais Prata. claro ainda que foi entra, toma um amarelo aí, É provoca a os vez do caras. Flamengo tocar a Só que ele bola. exagerou. Achar os espaços. O Chelsea com o Foi homem, tem amarelo, cai expulsão cedo. da gente, né? O juiz não deu a falta, deu a vantagem. Jorginho fez a tabela. Wesley, linha de fundo, cruzou pra área. Sobrou pro Gerson. Segura Podia caprichar um pouquinho mais o Gerson, né? Podia, né, mano? O Luiz Araújo pegou de mais de trás, né? E conseguiu fazer. Faz o É passe verdade. com o Plata. Que Pô, deixasse, hein? mas isso Que aí foi que deixasse. jogada, né, Vem o mano? Plata. O Alacian se Fala. mandou. Plata tocou Porra, e pro eu acho Neymar. que, O pô, Plata vai eu acho que a gente embora. pode parar pra comentar esse jogo, esse gol aí mais especificamente, mano, que, pô, que tem, porra, que tem um gosto a mais, né, mano? E a gente, pô, viu que o Flamengo lá em 81 é, é, conseguiu um Mundial liderado por Zico. E, porra, e um moleque da base faz o terceiro gol do Flamengo no Mundial, tá ligado? Porra, isso aí é muito Flamengo, É mano. que Isso aí não aqui tem. vou expor que É foda. a gente tava lá no bar, né?
Aí quando você viu que o Wallace ia entrar, você falou, ele vai fazer. E aí Correto, quando é. ele faz, eu pô, bato no teu peito, tu falou. Então, mano, tipo, muito foda mesmo, tipo, moleque da base, e é um moleque que o Felipe Luiz dá muita moral, então, porra, com certeza ele se dedica muito. E, cara, tem muita qualidade mesmo, né? Já ajudou a gente em outros momentos. E, mano, é um moleque que aí só o futuro vai dizer o que ele foi, né? Mas hoje ele ajuda muito o Flamengo. Ele é um bom reserva ali, né? Um bom moleque da base pra entrar ali, dar um salseiro, dar uma pressão. Ele faz muito bem esse papel, assim. Sim, pô. Eu acho que, pô, que ele foi super importante nesse momento aí, que o Chelsea estava meio bambeado já. E, porra, e ele entrar e fazer esse gol aí, eu acho que é muito importante tanto para a carreira dele, né? Quanto para ele crescer também como profissional no Flamengo. E ele ver que, porra, que o que é ser Flamengo mesmo, né? Tipo assim, eu acho que a gente é um clube que nunca caiu, porque, porra, a gente sempre cobrou, né, mano? Eu acho que isso tem que ser dito. A gente sempre cobrou, quando tava ruim, quando tava bem, porra, É, assim, a pressão pode até atrapalhar, mas ela também ajuda muito, né? Então, ajuda, pô. Só joga aqui quem, pô, quem tem realmente condições, tá ligado? e assim, o moleque Ai, tava ali no Super Mundial. É, o moleque tava ali no Super Mundial e cara a cara com o goleiro e não peidou, tá ligado? Muitos pois é, atacantes mano. aí de ponta peidariam. A gente vê aí, Sim, sei lá, sim. o Ener Valencia, pô, é um jogador maneiro até, tá ligado? Mas ficou marcado pelas chances perdidas contra o Fluminense lá na Libertadores. Então, assim, é nesses momentos e até nos momentos de gols fáceis que a gente vê se o cara tá pronto mesmo pra estar ali ou não. Pois é. E ele eu acho que é um cara que se mostrou que tá pronto, tá ligado? Felipe, Ele é um cara que mostrou que tá pronto e é isso. tô aqui com a coletiva do Felipe Luiz também, pela Flamengo TV. Flamengo TV aí. Bora? Sobre a equipe aí. Não, tá aqui na live. Consegue ver aí que eu tô transmitindo? Eu tô vendo, mas eu não consigo escutar, tá ligado? Não, não, Não sei por tá quê. pausado. Bota aí pra ver se consigo ouvir. E nós vamos iniciar. Bruno, Tá Vamos escutando? boa ouvir. tarde. Sidney Não, tô Marinho, da vendo não. Litoral News. Queria que você falasse do teu sentimento. Não, Você é um peraí, pô. dos É na remanescentes Flamengo daquele TV? jogo contra o É, mas aí vai ficar coisado, pera aí. Calma aí, calma aí. Pera aí, já sei. Vai bugar um pouquinho aqui, mas ah, agora, tá vendo aí a live que eu tô transmitindo? Tô vendo. Vê se vai sair o som. Botei aí. Liverpool em 2019. Saiu, Felipe, que tá do saiu. teu lado. Tá. Então agora tá tranquilo. Bora. Dá play aqui. Sidney Marinho, da Litoral. Vamos ver quando Seu começa o som. veículo. E nós vamos iniciar. Bruno, Vamos boa ouvir. tarde. Sidney Marinho, da Litoral News. Queria que você falasse do teu sentimento. Você é um dos Só esclarecer aqui que tá o Bruno Henrique, né, que é o que foi eleito lá o Tem jogo? tipo o homem do jogo, né? O homem do jogo deles lá e o Felipe Luiz, por isso que eles estão aí. Sim. remanescentes daquele jogo contra o Liverpool em 2019. Felipe, que era do teu lado, teu treinador era teu companheiro. E hoje você entra, faz o gol, ajuda nessa transformação da atuação da equipe. Queria te ouvir, como é que está, né, o teu sentimento e como é que foi essa atuação do segundo tempo, Bruno? Parabéns. Boa tarde. Sentimento de felicidade, de alegria. O conjunto hoje mostrou a força do nosso grupo. O Felipe, no intervalo, já tinha falado que nós estávamos jogando muito bem, mesmo com o placar atrás, e mandou a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo no primeiro tempo. E que os jogadores que estavam no banco seria muito importante para o decorrer da partida. Um jogo muito quente, com intensidade muito alta, mas o Flamengo, em hora nenhuma, abaixou a intensidade. Jogamos como Flamengo e conseguimos uma grande vitória diante de uma grande equipe. Só Pô, falar isso aqui. aí. Fala, Felipe. Não, fala.
Não Não, pode só falar. queria falar rapidinho, que, tipo, isso que ele falou do jogamos como Flamengo, isso é muito maneiro, tá ligado? Muito maneiro mesmo, porque o Flamengo não teve que abdicar do seu futebol pra vencer os caras. Pelo contrário, com o seu futebol venceu os caras. Pois é, mano, eu também queria comentar exatamente isso, pô. Porra, que a gente em nenhum momento abdicou do nosso estilo de jogo, sabe? A gente foi o que o Flamengo é. Um time, porra, ofensivo que agride o adversário é no campo dele e conseguimos resultado, e é isso. O mais importante. Felipe, Bruno, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orfon, Revista Placar. Felipe, queria saber de... É para ele. Ah, tá. É para o Bruno, desculpa, então. Bruno, você que foi o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2019, né? Foi o último encontro do Flamengo com os clubes europeus. Hoje foi, mais uma vez, melhor jogador em um duelo contra o clube europeu. Queria saber o que passa na sua cabeça, você mais uma vez sendo destaque contra um grande clube da Europa, mesmo com essas diferenças aí que a gente encontra. Obrigado. Olha, não acho nada que seja diferente. É uma partida diante de uma grande equipe e eu sempre faço o meu melhor, dependendo da equipe que a gente sempre enfrenta. Hoje fui muito feliz diante de uma equipe europeia e consegui fazer o que eu sempre faço, que é ajudar a minha equipe com assistência, fazendo gol, correndo, que o Felipe sempre fala. A gente tem uma equipe muito qualificada, todo mundo que entra, os 11, os reservas também, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo. E eu, quando entro para dar minha vida pelo Flamengo e sei o que eu tenho que fazer dentro de campo. Às vezes os gols não saem, mas a vontade, isso não falta em mim, e por isso que eu estou sempre ajudando a equipe do Flamengo. Hi, Felipe. Nizar can... Oh, sorry. Is that It's okay? for him first. Just player the match first. Oh, okay. I'll Three, pass. three questions for Bruno and then he will leave. Okay, then we start with Felipe. Só pra quem não consegue entender, né? Se alguém tá vendo e não consegue entender, que aí eles vão fazer 3 questões pro Bruno Henrique, né? Pelo que foi combinado aí. Não sei como foi contra o Esperança, acabei não vendo. Mas assim, foi combinado assim, né? Protocolo, né? Já. Ok. Bruno, obrigado, Bruno. Valeu. Obrigada, Bruno. E aí não teve, né? Acho que por isso que ele liberou. Acho que agora vai pra parte mais técnica, Silla né, from galera? BBC Sport. I just wanted to ask you, how did you get the win today? What was key to victory against Chelsea? And also, South American teams are unbeaten in this competition. Are you surprised by that? And can a South American team actually win it? Interessante não saber também, ia ter pergunta em inglês. Mas aqui ele fala muito sobre como que os times sul-americanos estão conseguindo combater, né? Como estão conseguindo brigar com os times europeus, né? E aí o Felipe vai falar aí. Well, first of all, I am surprised because I know the quality of these European clubs, especially the elite of football, the absolute elite. It's about 10, 12 clubs in the world who made part of this elite. I'm surprised that they have these results. It's true. Sometimes the weather, they're not used to this, but what I can say that South American clubs are very competitive, and we know in Copa Libertadores that was so difficult to win. It's so difficult, and not always the best win it. Sometimes it's the most competitive, and it's a lot of different grass, weather, and altitudes. We have a lot of adaptations on our game, and we're used to this kind of weather. But Chelsea, for me, I told Maresca 4 days without sleeping or sleeping really bad, because when I watch his team playing, for me it's the most perfect playing, tactical playing in Europe, and he has all his solutions covered for the players, and the players understood really well his model of play, and it's so difficult to play against them. So that makes our
our win huge, so I'm really happy. Aí ele fala que tá um pouco surpreso, né? Realmente como que os times não europeus, né, tão conseguindo, né, resultados aí contra os times europeus. Claro, aí ele cita também que o clima, né, o tempo, o clima, né, faz mais sentido. Pode se influenciar, né? Fala como que influencia na Copa Libertadores, mas assim, Felipe, aí nessa resposta ele mostra um pouco o que a gente falou na outra live, né? Que, cara, dá jogo. O Chelsea, ele cita ali que pra ele é um dos times mais perfeitos aí taticamente da Europa, né? E não viu a cor da bola, a verdade é essa, pô. E assim como o Borussia não viu com o Fluminense e o Botafogo ganhou do PSG, então eu acho que assim, a gente tem que entender que o nosso nível aumentou sim e a gente não conseguia também ver muito isso porque ia sempre o melhor daqui com o melhor de lá num jogo onde a, como que eu posso dizer isso? A, Tinha um favoritismo, né, mano? então, mas não o Do favoritismo assim, europeu, pô. mas o benefício do físico e da temporada estavam com eles. E agora tá mais Sim. equilibrado. Então, Sim, pois é, mano. Eu acho que, pô, que a gente pode, a partir disso, que lá, naquele outro modelo de mundial, era o quê? O final da nossa temporada é com a metade da deles, pô. Então, porra, os caras estavam no auge físico e a gente estava aqui é, num, eu não vou dizer declínio, porque, porra, a gente estava no nosso auge também, porque estava no final ali, mas a gente estava mais cansado, pô. sim, com Que, tipo certeza. assim, imagina você jogar quase 90 jogos numa Libertadores, numa Copa do Brasil, num Brasileirão e depois chegar no Mundial ainda e ainda antes de você chegar para jogar contra um europeu, você tem que passar pelos asiáticos. Porra, que igual o Flamengo em 19. A gente vai tirar aqui o Flamengo em 19 porque é o que é o que a gente tem que é a experiência mais próxima. Foi um time que, pô, que teve um jogo duro contra o Al Hilal. Tomou o primeiro gol, aí depois conseguiu virar também, graças ao conhecimento técnico do nosso treinador naquela época, tanto quanto que a gente tem agora. Então, porra, era outra competição. Agora não, pô. Agora a gente tá pegando os europeus numa fase de grupos no final da temporada deles, pô. E a gente tá no nosso auge. Então, eu acho que isso equilibra muito, sabe? É tanto pô, que é como o Felipe falou, o Chelsea é um dos times mais taticamente bem colocados. Que é real, mano. Tipo assim, o Chelsea, se eu não me engano, foi o quarto ou quinto na Premier League, É porra. quarto. Então, pô, para você ser o quarto colocado na Premier League, pô, você tem que ter realmente um bom conhecimento tático. Que é um time que, porra, que tem uma dupla de volantes é muito boa. Eu não gosto, porra, eu já falei ontem, falei pra tu quando a gente tava assistindo o jogo. Eu não gosto desse Enzo Fernandes, pô, é um bom jogador, mas eu não gosto dele como pessoa, que eu acho que ele é um merda. Sim, são É duas coisas tanto. diferentes. Pois é, então. Então. Mas o Caicedo é um baita volante, pô, é um cara que Baita. sabe quebrar linhas. Pô, a zaga do Chelsea não é uma zaga boba. O ataque também já fez várias vítimas, pô. É tanto que esse ataque aí, pô, fez vítimas como Manchester United, Bet, que estavam bem ali na temporada, no seu momento. Então, pô, eu acho que taticamente o Felipe foi perfeito, pô. Ele soube estudar bem o adversário e soube, principalmente, executar o plano dele. Sim. Anybody can win. Football. That's football. I wouldn't surprise. Aqui, boa tarde. Grande resultado, mas eu gostaria de te perguntar a respeito... Tava anotado, aqui no finalzinho ele fala que qualquer um pode ganhar o campeonato, né? Que é futebol.
das suas escolhas, que você hoje começou com um time um pouco diferente do que jogou a primeira partida. Queria que você, se possível, pudesse explicar por que as escolhas, as trocas, a opção por começar, boa. por Talvez ele exemplo, fale do com o Ortiz aí. Danilo, diferente do que foi no jogo passado, começar com o Wesley no lugar do Varela, o próprio Gonzalo Plata no ataque, enfim, as suas decisões de mudar a equipe, a que foi atribuído isso, e também, se me permite, quanto é significativo e importante para você poder olhar para o banco de reservas e ver soluções ao longo da partida. Obrigada. Aí você já respondeu a minha pergunta. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre é certo, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. Cara, perfeito, assim, tipo, o Felipe Luiz é sempre muito bem, assim, nas entrevistas, né? E deixou claro, né? Foi uma opção e preferiu o Léo, talvez ali realmente por ele ser canhoto e jogar ali na esquerda, né? Mas assim, tipo, também um ponto legal que o Felipe falou, e como eu tinha colocado, ele entende muito mais de futebol do que a gente, e ele sabe muito mais dos treinos e de como os jogadores estão do que a gente, né? Então, assim, as nossas dúvidas é muito mais por um achismo nosso do que por qualquer coisa, tá ligado? Então, eu duvidei não, não me assustei também, mas eu fiquei surpreso, não de uma forma pejorativa também pro Felipe Luiz, só pra deixar claro, tá ligado? Sim, eu acho que a gente, mano, enquanto torcedor, a gente sempre vê o que tá em campo ali, né? Tipo assim, pô, Léo Pereira tá indo bem, Léo Ortiz tá indo bem e tal. Mas só que a gente sabe que o futebol não é só isso, né? Futebol, às vezes, é o adversário. Pô, e eu acredito que se o Flamengo tivesse hoje, vamos supor, entrado com o Pedro, no lugar do Plata, o resultado teria sido diferente, não sei, a gente não tem como saber, mas eu acho que o estilo de jogo teria sido outro, assim como foi com o Danilo, né? Eu acredito que tenha sido uma opção técnica ali, né? Que o Danilo é um melhor marcador do que o Léo Ortiz. E, pô, deu certo e é isso que importa. Aí, assim, ainda foi coroado aí com gol, né? Então, Pois é. Felipe, Larry Henry with The Athletic. Just wanted to talk about the collective unity in the group, right? The first half, Chelsea score, you guys have a good amount of chances that don't go your way. But the second half, you guys didn't give up, kept fighting, and then get the goals that eventually win the match. Can you just talk about just the group in general and obviously the substitutes making a big difference off the bench? Thank you. Well, é que o cara, esqueci de botar, mas o cara pergunta como que o Flamengo joga bem, né? O primeiro tempo mesmo tomando esse gol e o segundo tempo não se abala, né? E aí como que os substitutos aí foram importantes, né, pra partida. That's best part for the coach, right? You make substitutions, they go into the game and score goals and make assists, so that makes me really happy. But the thing that makes me most proud is that Wesley made a mistake, which I asked him to do it. I asked not just Wesley, but also the center backs and the midfielders to control all the balls, long balls, and we trained that. So he made a mistake,
and he kept playing. He didn't stop playing. So that's the thing that makes me more proud today. So as a coach, I think nothing make me more happy than this. People who makes mistakes and don't feel the tensions of the game and just keep playing like it was a friendly. So that's my biggest achievement today. É interessante, né? Ele fala um pouco que isso é o legal de ser treinador, né? De poder mexer ali com os substitutos e tudo mais. Mas fala da questão do Wesley, né? Também é interessante saber, tipo, às vezes lá a gente viu muita gente, até a gente inclusive, tipo, falando que o Wesley podia, sei lá, tentar proteger com o corpo, recuar com o Rossi talvez, mas acho que a primeira coisa que se pensa é dar um chutão. E o Felipe aí diz que ele pediu pros defensores, né, e pros meios campistas pra ter mais o controle dessas bolas longas, né. Então, às vezes é isso, né, às vezes a gente bota a culpa no cara, mas o cara também tá num contexto muito maior do que só a vontade dele, né. Sim, mano. Eu acho que, pô, que a gente, como torcedor, a gente é muito passional, né? Sim, A sim. gente, às vezes, E porra, tem que ser também, tem que ser, pô. Sim, exatamente, pô. Esse é o âmago de você ser um torcedor, né? Você ser passional mesmo. Então, acho que ali a gente achou que, pô, foi culpa do Wesley e tal, mas porra, isso é muito importante. A gente saber que, porra, que foi um pedido do Felipe, né? Dos defensores e dos meio-campistas serem mais controladores ali e tal. E é importante também ele responder essa pergunta e chamar a Sim, responsabilidade para sim, ele muito mesmo. bom pro Eu grupo. acho, eu acho que isso é o mais importante, porque tem muito treinador aí que se esconde, que fala que, porra, que não sei o quê, que foi culpa disso, culpa daquilo. E ele não, ele foi um cara que chamou a responsa mesmo. E a gente vê que ele é um cara que, porra, que até pelas entrevistas dele, ele sabe que é ser Flamengo, né? E assim, como eu havia dito antes, né, o Wesley fez uma partida boa apesar do erro, então isso que ele Sim. fala também do Wesley de passar por cima, né? Sim. É legal pra ele. Não é normal, né, mano? De jogo, a gente. Eu acho que a gente, pensando friamente aqui agora, é um erro de jogo, né, mano? Eu acho que, porra, que todo mundo ali é ser humano, todo mundo ali tá propenso a errar. Claro que a gente não quer que erre, né? Porra, é o nosso time, é o clube que a gente ama, que é o clube que a gente carrega no peito, mas acontece, né? Fazer o quê? Mas deu certo. Sim. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. O Bruno Henrique tem sido muito criticado pela torcida, parte da imprensa, por atuações não tão boas quanto aquelas que ele já apresentou em outros momentos, né? E você colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu dentro de campo que fez com que você tivesse convencido que ele entraria e fizesse o que fez? Ele virou o jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim, ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite. Né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada. E eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Só, nem queria falar muito não, mas só queria
falar que, assim, muito interessante como que o Felipe Luiz, em todas as coletivas dele, ele consegue expor, assim, transparecer o que ele estava pensando no momento, né? E aí coisas que não faziam sentido, tipo tirar o Arrascaeta pra botar o Bruno Henrique, passam a fazer. Sim. Também acho, mano. Felipe, Eu acho. Simon Ledo do Coluna do Fla. Foi mal, foi mal. Não, não, sim. Não, não. Pode meter mais que eu acho que é isso aí mesmo. Porque agora a gente prestando atenção em tudo que ele tá dizendo, eu acho que faz muito mais sentido, né? Ali, eu acho que ali no momento também fazia. O Arrasca tava mal e tal, mas agora, ouvindo ele falar, eu acho que faz muito mais sentido ainda. Sim, é por isso que ele é técnico do Flamengo, a gente tá aqui falando groselha, né? Essa semana tem se comentado muito nas redes sociais sobre a equivalência entre os times europeus e os sul-americanos, né? E com as vitórias recentes, né? Com o empate do Palmeiras, depois o Botafogo ontem, eu imagino que isso até tenha causado uma pressão maior, né? A torcida estava com uma expectativa ainda maior para o jogo contra hoje. Aí o Flamengo faz essa partida brilhante de recuperação. Você que teve uma carreira grande lá na Europa, a gente consegue dizer que hoje os sul-americanos, como o Flamengo e os principais times do Brasil, podem fazer frente aos europeus? Aquela distância imaginária de rede social, dos torcedores, dizendo que os brasileiros iam perder e tinham que torcer para perder de pouco, que isso não existe? Que o Flamengo vai fazer frente e que pode ainda repetir boas atuações contra europeus, assim? Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos pro Tátira, ou quase empatamos com o Tátira em casa. Não foi. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar e isso é o que faz esse jogo ser tão lindo. Boa tarde, Felipe Luiz, Rodrigo Oliveira, Gaúcha e 0 Hora, Porto Alegre, Brasil. Parabéns pela vitória. Felipe. Opa, falei. Essa resposta dele, pô, que tipo assim, eu acho que antes do Mundial a gente sempre pensava que, pô, tinha aquela máxima do futebol, né? Se, pô, um time europeu sempre vai amassar qualquer clube sul-americano. Mas eu acho que agora não, mano. Eu acho que, pô, que futebol é 11 contra 11, se for no campo neutro, né? Que eu continuo mantendo aquela minha convicção do Diego Alves, aquela resposta que ele deu. Sim. Porra, e jogar no campo deles lá é bastante, nas condições dele é bastante difícil. É tanto quanto eles virem aqui. Pois é, né? Aí se for pra botar do lado de lá, tem que botar do lado de cá também, né? Pois é. Então é meio que isso. Não. Felipe, quero recorrer à tua experiência no futebol brasileiro e no futebol europeu, sabendo como os europeus enxergam o Brasil. Os times brasileiros estão vencendo times europeus grandes e jogando bem contra eles. Você acredita que esse Mundial de Clubes pode fazer os europeus assistirem mais ao Campeonato Brasileiro? Isso pode beneficiar o futebol brasileiro, inclusive os clubes que não estão aqui. O futebol brasileiro pode sair maior desse Mundial? Sim, claro que podemos. Por isso que esse Mundial é tão especial, né? Onde a gente pode nós podemos comparar com todos os países do mundo, né? E qualquer coisa pode acontecer nesse Mundial. Eu até esqueci a tua pergunta agora. Desculpa.
Sim, sabe o que acontece? Sim, eu acredito que sim, mas no Brasil nós temos muito tempo, né? Sempre todo mundo fala, o Brasil, tal clube ficaria em que lugar em tal liga. Sempre nos estamos comparando. O Palmeiras ganhou do Porto, o Flamengo tem que ganhar também. Ou empatou, jogaram bem, nós temos que jogar também. Se o Palmeiras ganhou na altitude, o Flamengo tem que ganhar também. Então, nós sempre estamos comparando com os outros. E isso, para mim, é um grande erro, porque o europeu não faz isso. O europeu, eles pensam neles, eles montam os times dele, pensam em ganhar os campeonatos deles e ponto, né? E aí não ficam perdendo tempo com coisas onde não nos levam a nada. Agora, que o Brasil fazer um grande mundial, isso aí é importante para a gente, claro. Estamos passando por um momento, uma transição muito grande. Contratamos um treinador para a seleção que vem para mudar, que é excelente e que já deu uma mudança grande no que é o ambiente do futebol brasileiro. E nós precisamos evoluir, claro que precisamos evoluir. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um copiador, grande parte, de muitos conceitos do que o Maresca faz no campo. Porque, para mim, onde está a elite estão os melhores. E aí é onde eu digo que eles vão vir aprender da gente. Com certeza também temos coisas que eles não fazem. Hello, Felipe. Eita, calma aí. Fiz alguma merda aqui. Outra. Muito interessante, né, a resposta do Filipe Luís. Ele é um cara que se dá muito bem aí com as palavras. Sim. Abdulaziz Al-Horeishi from Riyadiyya newspaper, Saudi Arabia. When I see your team, I saw a Jorge Jesus team. I would Aqui vai ser um pouquinho difícil de entender, vou me concentrar aqui. like to ask you, when I see your team, I saw a Jorge Jesus team. I would like to ask you about what is the impact of Jorge Jesus on your style of play and the coaching style of yours. Thank you very much. Tá, aqui deu pra entender legal, né? É o... Aí, ó, o Felipe só fica um pouquinho mais sentado. Isso. Qual o impacto do estilo Jorge Jesus no time dele, né? Isso que o cara perguntou. Provavelmente deve ser algum cara aí que... Muito também pela passagem do Jorge Jesus ao Al Hilal ali, né? Well, he taught me a lot, right? Tactically speaking, especially in defense, he taught me a different way of seeing football, you know, to gain terrain, to gain the pitch inside and make the pressure really high. And of course, I try to copy, you know, as I said before. When I see something good, I try to copy always and make my team play the way I like. So that's my idea and part of the way Jorge Jesus play. Pô, achei interessante essa resposta dele porque ele fala que conversou muito com o Jorge Jesus sobre... conversou muito sobre o Jorge Jesus e pegou muita influência na parte defensiva de marcar com bloco alto, né? É isso que eu entendi que ele disse. E, tipo, acho isso interessante porque a gente... Assim, né? O Filipe Luís foi treinado basicamente uma grande parte da sua carreira pelo Simeone, que é conhecido por fazer boas defesas, né? O Atlético de Madrid é um time... É que agora tomou um 4-0, fica foda, né? Mas assim, é um time sólido defensivamente, né? No modo geral. E interessante como que o Jorge Jesus conseguiu, segundo as palavras do Filipe Luís, né? Abrir a mente do Filipe Luís para ver o futebol de um jeito novo, né? Onde assim, a defesa... Isso contextualizando porque o Filipe Luís já falou isso, né? Que a defesa não é ali o bloco mais baixo, né? Não é a linha defensiva e os dois volantes, né? É o time todo. Então, isso é interessante saber do Filipe Luís, porque a gente viu a influência do Jorge Jesus para todos talvez seria um ataque, né? E pro Filipe Luís é a defesa. Então, interessante. Sim, eu acho maneiro também isso, porque, pô, a gente vê essas duas faces no Flamengo, né? É tanto a do Simeone, é tanto a do Jorge Jesus, né? Porque, pô, essa pressão alta, não deixar o adversário respirar a todo tempo. Com certeza tem uma herança ali do Jorge Jesus e também lá naquela final da Copa do Brasil, tanto quanto o Corinthians, quanto o Atlético, a gente viu resquício ali do Simeone, né? Então,
é bem interessante isso. Não. Felipe aqui, Sidney Marinho, da Litoral News. A gente sabe da tua importância como treinador na consolidação, no crescimento do garoto Wallace Ian. Como é que foi ver esse menino entrando, fazendo um gol aqui no Mundial? Uma curiosidade, você falou alguma coisa especial para ele ali? Eu reparei que você fez um carinho, né? E teve alguma coisa especial que você falou na hora que ele foi entrar em campo? Deu confiança. Não, eu e o Wallace nos conhecemos muito bem. Conheço ele do Sub-20, foi meu 9 no título mundial Sub-20. Um jogador que tem uma paixão, tem uma vontade de vencer imensa, absurda, e compete. Ele entra no Mundial, ele entra no Maracanã com 70 mil, ele entra onde colocar ele como se estivesse jogando uma pelada. E esse é o grande diferencial dele. E além disso tem estrela. Então, às vezes não preciso nem falar. Já só sei que colocar ele no campo, ele vai causar um furor que vai deixar a defesa do adversário com dificuldade em marcá-lo. Congratulations, Felipe. Ben Jacobs from the UK TalkSport Radio. Can I just get your perspective on the red card for Nicholas Jackson? Enzo Maresca said it was a clear red. And because you've worn the Chelsea shirt, have you got any sympathy for him? Because these kind of moments put a lot of pressure on a striker at a club like Chelsea. Well, first of all, I love Chelsea. I spent one really happy season there. We won the Premier League and we won the Cup League, and I made special friends, and I play with the best players in the world for a season, and I was really happy there. So I know how the club is special and how the club needs to win titles, because I know the pressure inside the club, it happens. But he's so good, he's young, and he has all the potentials, all the quality that the club needs, and for sure he will surpass this little mistake. I think it was clear. I just see in front of me. I don't see in the TV yet, but for me it was red. And it's just a small detail for a player which is a big player and can be one of the biggest strikers in the world. Felipe, Isaac Louis do RG. Gostaria que falasse sobre o orgulho nacional, porque já levou 23 anos que o Brasil não ganha o Mundial. O futebol brasileiro tem chegado a ser muito desrespeitado, até por seu próprio povo. Será que dos razões pelo qual o futebol, as equipes brasileiras estão fazendo um grande torneio é o modelo de querer reivindicar o futebol brasileiro e mostrar pelo mundo que o futebol brasileiro segue sendo no mesmo patamar dos melhores campeonatos do mundo? Obrigado. Bom, em português, né? Bom português. Bom, eu acredito que todos os clubes brasileiros que estão aqui, nós não estamos pensando em reivindicar o bom futebol para o futebol brasileiro. Nós estamos aqui porque queremos ganhar. Eu não penso no que os outros brasileiros vão fazer, eu penso no que o Flamengo vai fazer. E com isso, se ajudar ainda mais o futebol brasileiro, melhor. Mas eu não estou pensando agora em vir aqui e fazer bonito para deixar o torcedor do outro clube feliz. Estou aqui pensando simplesmente no Flamengo. E uma das razões pela qual os brasileiros estão indo muito bem é porque, como eu falei, o nível de competitividade que queremos fazer uma boa competição é muito grande. E estamos jogando, notamos perfeitamente os sul-americanos como se fosse uma final cada jogo. E isso faz muita diferença. Aqui, sou Diego Iwata, repórter da Trivela. Primeiramente, parabéns pela vitória, e não é um parabéns protocolar. Realmente, seu time fez uma entrega a se aplaudir. Agora, assim, a gente escuta muito os torcedores do Brasil, que a gente acompanha em redes sociais, mesmo quem está aqui presente, né? Tem sempre essa desconfiança se os europeus estão, de fato, empenhados, imbuídos em ganhar o campeonato, se eles estão levando menos a sério. Mas isso é uma percepção externa. E você que está dentro, vocês treinadores, vocês jogadores, têm outro tipo de percepção. O que você pode dizer para o torcedor que está desconfiado quanto à qualidade do jogo dos europeus nesse campeonato? Muito obrigado. Eu não tenho nada para falar para o torcedor. Existe uma competição maravilhosa, única, uma oportunidade única para todos que estão aqui. Se algum, que eu não vejo, né, se algum clube não quer ganhar,
Azar é deles, né? Do que eu vi, como começou o jogo, o nível de competitividade que tem o jogo, as faltas, a entrega, os duelos que são disputados, porque isso a gente vê nos duelos, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer participar. Agora, que é uma competição diferente, em momentos diferentes, em climas diferentes que podem prejudicá-los, não tenha dúvida que sim. Mas, também jogamos a Libertadores e temos que jogar na altitude do Equador e também queremos ganhar. E somos cobrados se não vencemos. O futebol é assim, é igual para todos e ganha o melhor time e o que mais quer ganhar. Felipe, many congratulations. May I ask you to, if you can, to go through the 6 minutes in your life that went from 0-1 to 2-1 up and a man up, a fantastic change of game for your club, but you've got to react to each of these situations. Can you remember how that sequence went in your head? Of course, I remember. It's a pleasure talking to you. First, as I said to your colleague, the thing that makes more proud today was my right back made a mistake. He lost the ball and Chelsea scored a goal. But the team doesn't feel the pressure. They don't stop playing any moment. They kept playing the same way. Nobody lose position. Nobody tried to do the game for their own. And we knew that we're gonna have chances against Chelsea because we have one way to play, and they know how to follow that path. So when I make the changes and the team start believing, and we had small little chances before the goal, we knew that we were good in the game. We could have chances. Our team gained some space on the pitch. We keep the pressure a little bit higher, and Chelsea feel that. And when we scored the first goal, of course, it's difficult. It's difficult to win against Chelsea. But then set pieces, which is really part of the game, gave us the second goal. So I'm really happy for the game, but it's just a win. Now we have to thinking about the next game, study the next game, and try to go through this group phase because it's not easy. But I'm really happy. Okay. You did want to keep playing rather than maybe think, oh, well, we could see this out. And you did keep playing, and he scored again. Yeah. When we got a man up, that thing happens, and makes me really mad that we slowed down the game. And was 20 minutes to do, the game is over, and instead of going forward, players start to pass the ball to the side and behind. So that makes me crazy, and I don't like that. And we lost some balls, and we one man up, we brought Chelsea to our pitch, and I didn't like that. But the rest of the part of the game, of course, I love it, and it was a special day for me and for our club. Thank you, Felipe. Thank you. Thank you, Rodrigo. Obrigado. We'll next be joined by Chelsea. Foi a entrevista dele. Cara, aí. Que isso? Boa entrevista, né? Boa entrevista. Felipe Luiz, muito bem. Poliglota, né? Falando aí. Pois é. Não sei se falou em espanhol, né? Mas falou em inglês aí, português, mas. Algumas perguntas um pouquinho repetidas, né? Mas. Felipe Luiz bem claro, bem coeso e explicou minha maior dúvida pra esse jogo, que foi justamente o Léo Ortiz. Pra acabar aí, Felipe, só uma consideração e escolher aí o seu melhor em campo aí. Quero saber. Então, mano, eu acho que é por essa coletiva dele. Eu acho que a gente tem mais, fica mais claro pra gente, né, do porquê dessas escolhas. Que eu acho que primeiramente a gente não entendeu, né? Então acho que agora isso fica bem mais lúcido. Que é como você falou, pô, eu acho que ele sabe mais de futebol do que a gente, obviamente. Com certeza. Então, eu sempre acreditei na vitória do Flamengo, porque a gente sabe como que o Flamengo joga, a gente sabe que o Flamengo tem o seu próprio estilo de jogar, e não é todo o time que está preparado para isso, para você combater uma pressão alta
é constante, é difícil, e para você furar a defesa que o Flamengo tem também é difícil. E eu acho que é isso, mano. O Flamengo se junta ali nessa galeria dos clubes sul-americanos que ganhou dos europeus, né? O Botafogo ontem foi o clube que ganhou pela primeira vez depois de 13 anos, né? Se não fosse o Botafogo, teria sido o Flamengo hoje. Desde o Corinthians ali, né? Corinthians e Chelsea. Próprio Corinthians e Então, Chelsea. Próprio Chelsea. se não fosse o Botafogo, teria sido o Flamengo hoje. E é isso, mano. Eu acho que a gente tem que continuar, como eu já tinha te falado. É jogo a jogo. Próximo jogo é contra o LFC. Tá perdendo agora pro Esperance, né? Tá quanto? Então, 1-0 Esperance. Eu vi que se o Esperance ganhar, o Flamengo é garantido o primeiro lugar. Então, tomara, né? Tomara que o Esperance ganhe. E ganhe também do Chelsea, né? Pra deixar o Chelsea de fora e passar LA e Flamengo, imagina isso. Mas vamos ver. E é isso, mano. Acho que foi um ótimo jogo do Flamengo. Um destaque seu no campo, no jogo de hoje. Eu acho que, eu acho que um destaque, mano, seria o Jorginho de novo. É mais. Aquele cara que entra e resolve é o BH, mano. Se o BH entra e não faz nada, mas mesmo assim o Flamengo ganha, seria o Jorginho. Mas o que o BH entrou e fez é brincadeira, mano. Não tem como. Craque. Assim, grande vitória do Flamengo. Grande vitória mesmo. Tá aí uma das maiores vitórias, né? Por todo o contexto, por tudo que esse Mundial tá sendo. E também eu elejo aí, como eu havia dito, tipo, o Jorginho pra mim foi o maestro ali do meio de campo. Nas duas fases, na ofensiva e na defensiva, achava muitos espaços com os passes, na própria condução também, e também ajudou na parte defensiva. Então, é isso. Flamengo 3, Chelsea 1, uma grande partida do Flamengo. Poderia ter sido até um placar mais elástico, um 3-0, um 4-0, um 4-1. Com certeza. Brilha a estrela dos maiores ídolos desse clube, Bruno Henrique, e brilha a estrela da base também, o Wallace. Valeu, Felipe. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu. E é isso, pô. Tamo junto aí, fé no Mengo. É isso. Até.